Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração, um culto onde faremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então prepara aí os seus elementos, o seu pão, o seu suco, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. Sejam todos muito bem-vindos e aproveita que o culto está apenas começando e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e um bom culto. Paz!
Amém, queridos. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor, mesmo que pela internet, através desse canal, mas é muito bom receber você, muito bom receber a sua família, uma alegria muito grande estarmos juntos, adorando ao nosso Deus e cultuando ao nosso Deus. Amém? Agora é aquele momento muito especial, onde você tira uma foto bem legal com as pessoas que estão aí com você, mas se você estiver sozinho, não tem problema. Tira uma foto bacana, pega o seu melhor ângulo e você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais, porque é o nosso Minuto Conexão. Então prepara aí o seu celular, eu vou contar até 3, e no 3 você vai tirar uma foto e vai ter 1 minuto para fazer a postagem, marcar os seus amigos, evangelizar, transmitir a alegria do Senhor através dessa foto. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta agora para esse momento tão poderoso do nosso culto, que é o momento de entrega, de devolução, de reconhecermos que tudo que somos e tudo que temos é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E hoje é o primeiro domingo do mês, eu quero ler aqueles 2 versículos poderosos para abençoar o nosso mês, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, a gente percebe aqui de forma muito clara, no verso 9, o princípio poderoso, o princípio abençoador, que vai nos fazer caminhar em vitória. O Salomão, ele diz para honrarmos ao Senhor. Quando eu honro a Deus, eu priorizo a Deus, eu entendo que Ele precisa Ele precisa ocupar o primeiro lugar da minha vida, inclusive e principalmente na área financeira. É claro que em todas as áreas, mas estamos falando para esse momento, momento de ofertório, momento de devolução, de entrega, nós precisamos honrar ao Senhor. Quando eu sou fiel, quando eu sou generoso, quando eu entendo e pratico este princípio, eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, a promessa que está no verso 10, ela é cumprida na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que têm vivido essa realidade. Nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho, trazendo para os nossos dias a prosperidade, que na verdade é a ausência de necessidades, os recursos do Senhor serão realidades na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Então, queridos, estamos começando o mês e nós precisamos honrar ao Senhor
com os primeiros frutos. Precisamos honrar ao Senhor com as primícias, para que o nosso mês seja um mês abençoado, para que possamos ser generosos com a obra de Deus. Então, quero orar por você, eu quero orar com você e tomar posse junto desse princípio, aplicá-lo na minha vida, a fim de que você entenda isso também, aplique na sua vida e juntos vivamos o melhor de Deus nessa terra. Pai, muito obrigado por esse tempo tão poderoso, tão precioso, de entrega, de devolução, de honra, onde nós reconhecemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos é pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia das nossas vidas. Eu quero concordar em fé com o meu irmão, com a minha irmã, que está agora conectado a este canal, que está junto comigo, cultuando ao Senhor. Pai, que os Seus recursos sejam multiplicados em nossas vidas, para que possamos ser generosos, para que possamos honrar ao Senhor, para que possamos ser fiéis e contínuos no investimento do Teu reino através da nossa igreja local. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um mês de provisão, um mês de abundância, um mês de prosperidade na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus, você pode realizar a sua contribuição agora mesmo, fazer o seu investimento agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai contribuir com generosidade, vai honrar ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos daquilo que Ele tem te dado. Deus abençoe e uma boa semeadura. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora você vai pegar os seus elementos, o suco, que tem como propósito apontar para o sangue de Jesus, e o pão, que aponta para o corpo de Cristo. Nós vamos juntos, como igreja, celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero antes ler essa poderosa instrução que o apóstolo Paulo nos traz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28 diz assim: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Que instrução poderosa. A preocupação do apóstolo Paulo era mostrar que esse não é o momento
de condenação. Esse não é um momento de julgamento, mas é um momento de avaliação, é um momento de uma alta reflexão. Então, você que vai olhar para dentro de si, você que vai se examinar e posteriormente comer do pão e beber do cálice, porque a Santa Ceia, ela tem como propósito renovar a nossa aliança, na verdade, a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Então, queridos, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem se esforçado para andar em novidade de vida, você é muito bem-vindo a participar desse momento. Não aceite acusações sobre a sua mente, não aceite condenações sobre a sua mente. Se for necessário, peça perdão ao Senhor, mas vamos juntos participar desse banquete espiritual. Então pegue o seu pão, pegue o seu cálice, eu quero que você faça a sua oração de forma muito pessoal, de forma onde você vai abrir o seu coração para o Senhor e vai estar à mesa com Ele. Tem lugar na mesa para você, tem lugar na mesa para sua família. Pai, muito obrigado, porque esse é um momento de celebração, esse é o momento onde anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter o nosso Deus, a morte não pôde deter o nosso Rei. Hoje o Senhor vive e reina, hoje o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos ao Senhor e dizemos a Deus que queremos estar à mesa contigo, queremos participar desse banquete espiritual, Deus, porque sabemos que há poder nesse momento, há poder nessa ministração. Eu quero abençoar, apresenta o seu cálice, apresenta o seu pão, eu quero abençoar esse cálice, este pão, assim como o pão e o cálice do meu irmão. Deus, nós consagramos a Ti esses elementos que passam agora a ser elementos espirituais, que ao comermos desse pão, que ao bebermos deste cálice, que haja uma transformação no nosso interior. Eu oro, Deus, por pessoas que possam estar enfermas agora, Pai, que o Senhor ministre cura. Eu oro por pessoas que possam estar oprimidas agora, que o Senhor traga libertação, que haja um mover espiritual, porque há poder no sangue de Jesus. Nós abençoamos este pão e abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Vamos comer juntos então do pão. Aleluia. Você pode exaltar ao Senhor, você pode agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. Hoje não há mais condenação sobre nós. Hoje não há mais dívida, porque o Senhor pagou o preço e foi um preço de sangue. Nós abençoamos este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, querido, você e toda a sua casa. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação.
Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. A Marcha do Amor é o momento onde demonstramos o nosso amor, abençoando as famílias que estão precisando. Então, contamos com a sua doação. Você que é casado e quer ser mais feliz, venha participar das reuniões do Ministério Casados e Felizes que acontecem presencialmente aqui na nossa igreja. Não fique de fora dessa e venha investir cada vez mais no seu casamento. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Boa tarde. O título dessa mensagem é Visão de Fé. Nós somos chamados a andar por fé, a viver por fé, não é verdade? A confiar na provisão, na graça de Deus, no cuidado dele em nossas vidas a cada dia. Independentemente de circunstâncias que estejamos passando, vivendo, sejam elas boas ou não tão boas assim, nós precisamos continuar confiando de que Deus está no controle das nossas vidas. E para isso, nós precisamos ter fé. Não apenas uma fé que seja uma fé íntima, uma fé interior nas promessas de Deus, mas uma fé que nos leve a agir. E para isso, nós precisamos ter uma visão de fé. Uma fé que nos leve a conquistar, que nos leve a ir além dos nossos limites, a alcançar aquilo que nós não vemos naturalmente, mas que para nós que cremos está bastante claro à nossa frente. Então nós precisamos dessa visão. E eu compartilho com você esse texto, e essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Por favor, vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo, ao descrever aqui com tanta sabedoria, com tanta profundidade, nos ensina aspectos muito importantes sobre essa fé que nós precisamos desenvolver, essa visão de fé. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que ele diz que nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E isso nos ensina que a fé, ela precisa ser renovada todos os dias da nossa vida, não é mesmo? A cada dia da nossa vida. E quando ele diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo
uma glória eterna que pesa mais do que qualquer sofrimento. Então, é a convicção, como diz Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos essa convicção de que tudo que acontece em nossas vidas, quando passamos a pertencer a Jesus, está no pleno controle dele, se de fato nós fizermos dele o Senhor e Salvador das nossas vidas. E a nossa visão de fé, ela precisa partir dessa convicção. Ela precisa partir dessa entrega a Jesus. Ela não é apenas um pensamento positivo, um sentimento qualquer. Ela está fundamentada em um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele é a base da nossa fé. Não é apenas porque Deus me ama, sim, Deus me ama. Não é apenas, como se fosse apenas, porque Ele morreu por mim, mas é porque Ele está vivo. E eu tenho, ao longo da minha vida, desenvolvido esse relacionamento com Ele, essa jornada com Ele. E também na família dele, com pessoas que também partilham desse mesmo desejo, dessa mesma confiança e convicção. É algo bastante profundo. E eu gostaria de compartilhar, então, apenas 2 princípios hoje, nessa primeira mensagem, sobre essa visão de fé. A primeira delas é que essa visão de fé, como eu já mencionei, ela produz convicção. Ela produz uma certeza absoluta e confiante de que o Senhor me sustenta, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, e eu estou nele e ele está em mim. Nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios 5:7, que o apóstolo Paulo disse, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí eu fico imaginando se Paulo estivesse arraigado, fundamentado a sua convicção de fé apenas nas circunstâncias. Com certeza, nós não teríamos essas cartas maravilhosas escritas e ele teria afundado em si mesmo. Ele teria se esgotado nas suas próprias convicções pessoais sem fundamento concreto. Mas quando nós colocamos em Cristo a nossa expectativa, os nossos sonhos, os nossos planos, como diz em Provérbios 16, que o planejar, o fazer sonhos está no homem, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Então, quando eu tenho essa convicção, a minha fé, ela se torna cada vez mais fortalecida em Deus. Jesus, ele disse em João 29, para aquelas pessoas, para os seus discípulos, após a sua ressurreição, ele fala, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aqui ele estava confrontando a própria incredulidade, não apenas de Tomé, que havia tocado nele, mas dos outros discípulos também, que talvez não tivessem tido a coragem de falar o que Tomé falou. Jesus está aqui questionando, vocês só veem naquilo que vocês só creem no que vocês veem? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Então, a nossa convicção, ela é profunda, ela é enraizada na pessoa e na obra de Cristo. Em Hebreus 11:1, nós lemos uma grande definição de fé, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Ela é uma convicção, ela é uma certeza baseada na palavra de Deus, no caráter de Deus,
nas promessas de Deus, daquilo que eu não vejo fisicamente, mas pela fé eu não tenho dúvidas. Então, essa fé fortalecida nos nossos corações, ela traz convicção. As realidades espirituais que abraçamos pela fé podem ser vistas apenas com os olhos espirituais. A maneira com que olhamos irá determinar aquilo que vamos receber. Isso me lembra muito aquela passagem de Números 13, quando aqueles espias vieram até Josué para dar as notícias sobre a terra prometida. E aquilo que, na expectativa de Josué, seriam apenas boas notícias, boas novas de encorajamento ao povo, foi um desastre, num certo sentido. Porque dos 12 espias, 10 denegriram aquilo que viram. Apenas Josué e Calebe se colocaram, aliás, para Moisés, corrigindo, foi Moisés que mandou os espias, mas apenas Josué e Calebe tiveram essa convicção de que eles estavam enraigados não naquilo que eles viam fisicamente, pelos gigantes, pelas dificuldades, mas por aquilo que havia sido prometido, uma terra que emanasse leite e mel. Uma terra favorável, uma terra de águas, de rios, uma terra frutífera, uma terra que era herança do Senhor para eles. Então, eles declaram, é certo que não morreremos, é certo que nós conquistaremos. Vamos para cima, gente, não desanimem, vamos continuar, vamos caminhar, porque Deus é conosco. Então, o que nos faz ter esse tipo de convicção de fé? É o conhecimento das promessas de Deus, é a oração em cima dessas promessas, mas é o pleno relacionamento que nós desenvolvemos todos os dias da nossa vida. As convicções de fé que eu tenho hoje não são as mesmas de quando eu comecei a caminhar com Jesus há 30 anos atrás. Nesses 30 anos, nessa jornada, eu tenho desenvolvido o meu relacionamento com Deus. E eu sei que Ele é infinitamente maior do que aquilo que eu posso imaginar. E de que mesmo que eu sonhe e planeje, Ele vai ter a palavra final, porque Ele sempre teve, Ele vai continuar tendo. Isso me traz uma profunda convicção de fé, esperança e paz de que aquilo que Ele prometeu há de se cumprir na vontade dEle, no tempo dEle. Ele tem a palavra final. Um segundo princípio que eu gostaria de falar é que essa visão de fé, ela nos leva a crer além das circunstâncias. Ela está intimamente ligada a esse princípio, a esse primeiro princípio. Nós vemos em Hebreus 11, de 24 a 27, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha que interpretação maravilhosa que o autor de Hebreus dá sobre a vida de Moisés. Eu acho lindo esse final, porque ele perseverou, porque o que fez com que Moisés perseverasse aquele tempo inteiro no deserto, perseverasse durante aquele tempo de prova em relação aos sinais, perseverasse lidando com a murmuração do povo, a reclamação do povo, que mesmo vendo todos os milagres que Deus havia feito,
continuava murmurando em tempos de crise? O que fez com que Moisés perseverasse mesmo diante da idolatria, quando ele traz as tábuas da lei? E num roupante ele quebra as tábuas, é confrontado pelo Senhor e obedece e persevera. Exatamente isso. Ele via aquele que é invisível. Pode ser que a sua família não compreenda a sua fé. Pode ser que a pessoa mais íntima que você tem, o seu esposo, a sua esposa, não compreenda o nível de fé que você traz no seu coração. Pode ser que os seus filhos não compreendam, seus irmãos, seus pais não compreendam. Mas se você perseverar em obediência, guardando o seu coração em intimidade com Deus, desenvolvendo esse relacionamento todos os dias da sua vida, com certeza você vai perseverar e conquistar aquilo que Deus tem para você. E eu gostaria de terminar essa primeira parte dessa mensagem dizendo que a fé cresce. A fé cresce. E assim como Davi disse que ele, quando confrontou Golias, aquela realidade caótica das pessoas desesperando-se por causa das ameaças de Golias, e aquele menino, que era um menino aparentemente, mas tinha uma alma de guerreiro, alguém que já conhecia o Senhor de longas caminhadas nos desertos da vida, enquanto cuidava das ovelhas do pai, nas madrugadas, onde ele achava que estava sozinho, e o Senhor estava ali, desenvolvendo um relacionamento com Davi, e Davi com ele. Aquele menino que poderia ser desconhecido pela maioria, mas que nos céus, no mundo espiritual, ele era bem conhecido, ele já era um jovem guerreiro. E quando ele fala, eu já matei leões, ursos, e com certeza com esse filisteu não será diferente. A fé de Davi também cresceu ao longo do processo. Ele não pegou diretamente um Davi para enfrentar, ele começou com leões, com ursos, ele começou com outros desafios que prepararam e fizeram com que sua fé crescesse. E eu gostaria agora de orar junto com você, para que nós possamos desenvolver. Se você sente que você ainda não tem esse nível de fé, nunca é tarde para começar. Você pode começar agora. Você pode decidir agora viver desafios maiores com o Senhor e para o Senhor. E você que já tem caminhado em fé, eu quero estimular você a ter outros desafios, a continuar lutando pela conversão dos seus familiares, continuar lutando pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, pela conversão dos seus amigos, dos seus vizinhos. Eu quero estimular você a perseverar em fé e crescer ainda mais. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa mensagem. Obrigada por essas palavras do apóstolo Paulo que são tão vivas hoje, Deus. Apesar de tantos anos, nós estamos aqui ainda sendo alimentados por essas palavras que são tão vivas para nós, através e por causa do Teu Espírito. Senhor, faz com que nós possamos desenvolver essa fé, uma fé que nos leve a ir além, que nos leve a ver aquilo que nós não enxergamos fisicamente, que nos leve a perseverar mesmo quando não enxergamos a saída, que nos leve a confiar no Teu amor e que essa fé cresça, essa fé se desenvolva, para que possamos ser canais da Tua presença a tantas pessoas que precisam do Teu amor, que precisam reconhecer que o Senhor é o único caminho, a única verdade e vida, que o Senhor é amoroso, perdoador e Senhor das nossas vidas.
Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigada por você ter acompanhado essa mensagem. E nós temos aqui um contato, né, um telefone de contato, o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, falar conosco. Também eu peço para você que nos ajude a divulgar o nosso canal. E como você pode fazer isso? Você pode dar um like, você pode fazer um comentário, você pode se inscrever no nosso canal e receber todas as nossas novas os nossos novos lançamentos, os nossos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz.